Eu sou a Natália, sou uma das moderadoras do grupo do Ciranda Materna. Essa é a nossa primeira live no Instagram, nosso Instagram que nasceu aí há pouco tempo. E a gente está com um projeto bem bacana aí de começar a falar, a fazer as rodas que a gente tanto estava acostumada a fazer de modo virtual. E essa aqui é para a gente estrear, é sobre um momento que a gente vem passando, né, que bem punk, assim, no coração das mães, dos familiares que acompanham crianças em idade escolar. E a gente vai começar conversando, eu e a Tamires que já vai se apresentar um pouquinho, contar um pouquinho dela pra gente. E depois, no final, a gente abre para perguntas, para que se vocês tiverem alguma vivência, tiverem alguma dúvida, vai deixando aqui no chat, que depois que a gente bater o nosso papo, a Tami vai estar aqui para responder as dúvidas que forem apresentando no chat. Essa ideia, a ideia dessa live, ela surgiu de uma conversa dentro do Ciranda Materna, e aí me acendeu uma luz que a gente precisava conversar sobre isso, não só a partir dessa conversa no Ciranda, mas essa conversa no Ciranda me trouxe na memória outras conversas, principalmente com outras mulheres também, sobre a alfabetização e a idade, essa faixa etária da educação infantil, dos anos iniciais do fundamental. É uma preocupação que gera uma inquietação muito grande na família, né? Então eu pensei, poxa, a gente precisa conversar mais sobre isso e de papo para mãe, né? De conversa sobre para mãe, para tirar as dúvidas para mãe e familiares também, responsáveis que aí estão acompanhando as crianças nas aulas online. E para trazer para essa conversa, né, tivemos o convite para a Tamires Lopes aqui, que é uma cirandeira também, uma pedagoga, professora de escola municipal aqui de Santos, e queria que você apresentasse. Muito obrigada, Tamires, por aceitar nosso convite. Queria que você contasse um pouquinho sobre você, para o pessoal também conhecer essa lindeza que tu és. Obrigada, Nath. Queria agradecer o convite do Ciranda, um grupo muito especial para mim, que já me ajudou muito na minha trajetória como mãe, um grupo de apoio, né, às mulheres, às mães, nessa trajetória de maternidade que não é fácil. E eu sou professora da Escola Pública de Educação Infantil, trabalho na UMI Leonor Mendes de Barros, é uma escola que fica ali na região do Gonzaga. Já estou mais ou menos no ensino, na educação infantil, no ensino público há uns 9 anos, vai fazer 9 anos. E eu gosto muito de trabalhar com projetos, eu sou uma professora que eu me considero construtivista, então eu vim aqui dar uma forcinha lá no grupo, a gente já dou umas dicas assim para as meninas e a gente veio aqui bater um papo para ver o que surge assim de dificuldade de vocês, que eu possa ajudar, ou que a gente possa refletir juntas. E é isso, sou mãe da Maia, do Samuel, o Samuca tem 7 anos, já está no segundo ano do fundamental, a Maia está no pré, estuda lá na escola que eu dou aula, e crianças totalmente diferentes, a gente vai até comentar sobre isso, né, dessa não comparação, quanto cada criança aprende da sua forma, no seu momento. Vamos lá, então, começar nosso papo, Tami. Eu estava aqui pensando, eu acho que a primeira pergunta assim, que me veio na cabeça, que me viria, é justamente sobre essa inquietação, e essa inquietação, essa agonia que dá nesse momento que a gente está, né? Um momento bem difícil e que tem tantas outras coisas acontecendo, que gerando mais inquietações, né? Somando tudo isso dentro. O entendimento do que é uma criança estar alfabetizada, uma criança saber ler e escrever, chega nos 4, 5 anos ali, esse receio já dá normalmente, né, em escola acontecendo de forma normal, e agora com a pandemia isso meio que potencializou. E aí eu penso também que falas repetidas pela sociedade durante muitos anos, que
já alimentava essa inquietação, essa insegurança, que geram uma sensação de competição, de atraso. Ah, meu filho começou a ler com 3 anos, o meu começou a ler com 9 meses, sabe? Umas coisas assim que vai gerando um clima de medo, de insegurança. E aí eu queria que você falasse um pouquinho para os pais que estão aqui, da faixa etária, qual que é a faixa etária, como é que funciona, funciona igual para todas as crianças? Quando que começa a alfabetização, a escola a trabalhar a alfabetização? De que forma? Que às vezes os pais têm só uma noção, mas quem é pedagogo, quem está ali na sala de aula, sabe que às vezes uma brincadeira, alguma coisa, já está trabalhando. Então, fala um pouquinho aí da faixa etária, de quando começa. E juntar a essa pergunta também, essa explicação, qual o entendimento, como que a gente pode entender melhor o processo de ler e escrever, a diferença entre eles, é igual, é diferente, como é que funciona aí? Vamos por partes aí para eu não me perder. Então, a alfabetização é um dos grandes marcos, né, da infância. Então, assim, tem vários marcos do aprender a andar, o aprender a falar, o dente que vai cair, a alfabetização. Tem muitas etapas, assim, né, que geram essa ansiedade nos familiares, né, sejam mães ou outros familiares. Então, todos esses grandes marcos, os pais causam ansiedade, eles ficam comparando, né? E o que eu queria, assim, trazer é que a gente não deve ficar comparando nunca uma criança com a outra, isso só vai gerar muita expectativa, pode fazer mal para a criança, vai gerar muita ansiedade nos pais e na criança que às vezes não está correspondendo àquela expectativa do familiar, né? Porque a criança quer agradar o tempo todo. E, assim, tem uma grande mulher, assim, que eu admiro muito, né, que é a Elaine Vidal, que fala muito sobre alfabetização, e ela compara muito esse processo com aprender a andar. Então, assim, a gente fica sempre, mas o filho da fulana andou com 1 ano, meu filho ainda não anda, nem fica em pé sozinho, porque o outro andou com 8 meses. A gente fica comparando muito, né, e isso é uma coisa muito tóxica, a gente não deve fazer. Cada criança tem o seu ritmo, cada criança tem o seu momento, o contexto, ele influencia muito. Então, assim, uma criança que tem contato com leitura, com livros, desde cedo, influencia, né? Então, tem que ver dentro de qual contexto essa criança está. E aí, cada criança vai aprendendo no seu ritmo, mas todas vão chegar lá se for feito um trabalho respeitoso e que trabalha essa criança de forma integralmente, né? Então, assim, os pais precisam respirar fundo aí nesse momento e entender que o processo mesmo de alfabetização, aquela coisa que a gente tinha, né, quando a gente foi alfabetizada, do B mais A, BA e tal, normalmente essa parte de decodificação da escrita, ela se dá a partir do 1º ano. Né? Então, assim, teve uma mudança antes eram 8 anos no ensino fundamental, houve uma mudança para 9 anos, justamente para dar um pouco mais de qualidade para as séries iniciais, que a gente chama, né? Então, assim, o governo, entendendo desses contextos diferentes, trouxe mais 1 ano para auxiliar essa criança, para trazer mais qualidade, para ela ser alfabetizada de uma maneira melhor. Então, assim, entendendo a alfabetização, quando a gente entende que é só a criança decifrar aquele código, aquela escrita, as letras, as palavras, as sílabas, é a partir do 1º ano do ensino fundamental. Mas, quando a gente tem uma concepção de alfabetização, uma coisa mais ampla, que a gente trabalha muito em ligação com letramento. Letramento o que é? Quando você usa essa leitura, essa escrita como uma função social. Então, assim, eu vou aprender, eu vou ler aquilo para quê? Então, se eu vou ler uma história, para entretenimento, eu vou ler uma receita para aprender a fazer um bolo, por exemplo, eu vou escrever um bilhete para
convidar alguém ou para comunicar algo a alguém. Então, assim, é uma escrita que tem função. Ela não está lá só escrevendo o babebi babu, o vovô viu a uva, que era a forma que a gente foi alfabetizado, né? Pelas cartilhas, por essa aprendizagem que não era muito significativa, não tinha um contexto, né? Então a criança estava ali só juntando símbolos e tentando encontrar algum significado. Então eu, professora Tamires, gosto de trabalhar nesse sentido mais amplo da alfabetização, né? Junto com letramento, onde a criança constrói o aprendizado dela através da interação com outras pessoas, sejam elas adultas ou crianças, e com um objeto de ensino, né? Então, no caso, a escrita, a leitura. Então, nesse sentido mais amplo, pode ser começado desde a educação infantil, né? Só que aí os pais têm que entender que não vai ser algo de folhinha, não vai ser aquele pontilhado que eles estavam acostumados na época que eles frequentavam o prézinho ou o primeiro ano. Não, é tudo muito lúdico, é tudo muito mais significativo. Então, a gente trabalha na escola, por exemplo, com receitas, a gente trabalha com textos de músicas, de cantigas que eles já conhecem de cor. Então, assim, tem a escrita ali, mas tem algo por trás, tem um objetivo, tem uma função, tem um significado para a criança. Então, isso pode ser trabalhado desde muito cedo. Uma mãe que conta a história para o seu filho que ainda está na barriga, ela está colaborando para esse processo de alfabetização. Então, é isso que precisa ser separado, né? Os pais ficam muito ansiosos e ficam comparando, ainda mais época de pandemia, né? Muitas escolas estão usando grupos de WhatsApp, então vem o vídeo da criança que já sabe escrever o nome dela inteiro e teu filho não sabe nem a letra do nome dele. Então, isso é muito comum, a gente pensa, esses dias uma mãe veio, mas o fulano já sabe escrever no seu quê, e o meu... Calma, todo mundo vai chegar lá, todo mundo tem seu tempo, todo mundo está caminhando para isso. O que precisa é manter a criança em contato com esse objeto de aprendizado dela. Qual que é o objeto? É a escrita, é a leitura, então tem que manter ela em contato com isso, né? Com livros, com textos e assim vai. Acho que eu te respondi tudo. Qual que é a outra pergunta? Da faixa etária, qual que é eu entendi, assim, você falando, você traz a questão de que no infantil ali já vem sendo trabalhado dessas outras formas, né, do brincar, a importância do brincar que já vai trabalhando, né, vai criando significado. E aí, quando que entra no processo mesmo? Até qual idade, por exemplo? Tem uma idade adequada? Ela é fixa ou é uma faixa de idade? Então, quando a criança ela tem contato através desse lúdico, dessas situações reais, não é a função da educação infantil alfabetizar. Mas se ela tem contato pode acontecer da criança ser uma consequência ela sair alfabetizada. Não é uma obrigação. Nós, da educação infantil, não temos obrigação, nem no jardim, nem no pré, não temos obrigação da criança sair alfabetizada. Mas a gente, dependendo da professora, da proposta da escola, a gente já trabalha, assim, com algumas propostas, tudo muito na linguagem da criança, que é o brincar, né? Então, pode acontecer de ser uma consequência, mas não é um objetivo. Já no primeiro ano, né, nas séries iniciais, o primeiro ano do ensino fundamental, é quando tem esse objetivo. Então, a professora vai continuar trabalhando, às vezes, no lúdico, ou com projetos, ou dependendo da proposta da escola, que ainda um pouco mais tradicional, vai fazer esse BA mais, B mais A é BA, né, que é trabalhar com as sílabas, com as famílias silábicas, mas esse processo mesmo, com esse objetivo mais específico de alfabetizar, é a partir do primeiro ano, e aí tem até o terceiro ano do ensino fundamental. Legal, legal. Acho que essa informação de ser até o terceiro, né, também eu acho que é algo que pode trazer um pouco de segurança para quem é leigo no assunto, né, não tem contato com esse lado profissional do assunto, né.
E tem alguma diferença? Um comentário que eu queria fazer, que você falou dos pontinhos antes da próxima pergunta, foi até uma frase uma vez que uma mulher mãe me confidenciou comigo que ela estava agoniada, porque a escola não passava a lição de pontinhos, não tinha, né, esse trabalho de pontinhos como era na época dela. Então, acho legal você ter trazido isso, que não é só isso, isso já foi revisto, e existem outras formas e mais que contemplam mais, que fazem maior sentido, né? Não é abandonar os pontinhos, mas não é não é Pode abandonar, abandonar. ele não é necessário. Assim, ele não, o pontilhado, né? Ele vai trabalhar mais a parte da grafia da criança. Então, tem os Entendi. pontilhados que tem a seta, falando de qual que é a direção que a criança tem que fazer com o lápis. Mas isso não precisa. Eu brinco que é um pouco assim. Tem algumas professoras que trabalham, param tudo para trabalhar as cores. As cores estão no dia a dia, assim, você não precisa parar para trabalhar as cores, entendeu? Eu já trabalhei com professoras que ficaram 2 meses trabalhando a cor vermelha, depois mais 2 meses trabalhando a cor amarela. Então, assim, você não precisa parar para fazer isso, né? Se a Uhum. criança tiver contato, se tiver a oportunidade de escrever sempre, isso vai acontecer de uma maneira ou de outra, né? O que a gente não pode pular etapas. Então, por exemplo, para uma criança né, educação infantil, é importante trabalhar o desenho. Porque quando a criança desenha, ela está trabalhando a parte da coordenação, da pega do lápis, do giz, da canetinha, ela está trabalhando o espaço na folha. Então, assim, uma criança que nunca desenhou, quando ela for na hora de ser alfabetizada, ela pode ter algumas dificuldades, por exemplo, de escrever dentro de uma linha, ou de entender, escrever, às vezes, a palavra muito grande que não cabe na folha. Então, assim, a gente não pode pular etapas. Por isso que na educação infantil a gente trabalha muito essa parte da coordenação, trabalha muito essa parte do desenho e de deixar a criança ir experimentar, porque quando ela experimenta, quando ela faz parte desse processo, ela vai criar hipóteses sobre aquilo. Então, isso tudo faz parte do processo da alfabetização, né? E tudo isso pode ser feito através de brincadeira, através do lúdico, através da linguagem do brincar, né? Que é a linguagem da criança. E também E Perdão, quer falar? Quer fazer mais um era comentário? isso. Por exemplo, e o mais importante do que a criança ter uma letra bonita, eu já vi quando na época que eu fazia estágio no fundamental, eu já dei aula no fundamental, já fiz estágio em algumas escolas. Às vezes a criança tem a letra linda, linda, tá escrevendo tudo lá, só que você vai ver, ela não sabe nada que ela tá escrevendo, ela tá copiando da lousa, entendeu? Ela tá, ou então ela escreve, ela lê, mas não consegue interpretar, né? Aquilo muitos adultos até, a gente chama de analfabeto funcional, a pessoa, ela tá lendo, mas ela não consegue interpretar, refletir, entender aquilo direito. Ela tá só ali decifrando os códigos. Então, assim, não pode pular. Mais importante do que a grafia, né, da letra bonita, da letra ou da ortografia também, de escrever a palavra correta, é a criança conseguir se comunicar. Então, Uhum. depois que ela já está se comunicando, é que aí a gente vai trabalhar a parte de ortografia, a parte da grafia dela. Se for preciso, pode sim dar um caderno de caligrafia, mas às vezes você pode trabalhar essa parte da grafia de outra forma, sem ser um caderno de caligrafia. Então, assim, o mais importante é ela aprender a se comunicar. E é muito mais rico, né? Escutando você aqui falar faz muito sentido para mim isso, né? Porque você envolve um entender o mundo a partir, né, do brincar, do aprender a ler, do gostar de ler, né? Começa a fazer mais sentido. E também tem diferença entre o processo de aprender a ler e aprender a escrever? Vai acontecendo tudo junto? Como é que funcionaria? Então, são dois processos diferentes, né? Mas eles se complementam. Às vezes, eles podem acontecer em tempos diferentes, né? Às vezes a criança aprende primeiro a escrever e depois ela aprende a ler. Às vezes a criança lê primeiro, é muito mais raro ela ler primeiro do que escrever. Aí
Depende, mas são processos assim, diferentes, né? Até a parte do cognitivo, né? No cérebro da criança são processos diferentes, mas eles vão se complementando, né? Um vai ajudando o outro. Entendi. Queria falar agora um pouquinho também, sabe, escutar um pouquinho de você. Qual a sua visão dos impactos da escola remota para a educação infantil, para esses anos iniciais, e até para acalmar o coração de quem está aqui assistindo a gente, como que você acredita ser possível os responsáveis, aí a pessoa que acompanha essa criança, essa ou essas crianças, auxiliarem para amenizar esse impacto nessa fase? Então, a pandemia causou impacto em todas as áreas, né? E claro que nesse processo escolar, na alfabetização também, até na educação infantil também, né? Porque criança é interação, ela aprende interagindo, né? Então, assim, na escola, essa interação é muito mais rica. Então, tem aquilo que eu falei, tem crianças, cada uma está no seu ritmo, então cada uma pensa de uma forma. E quando você junta os pares ou junta em pequenos grupos, essa troca acontece assim, de maneira muito rica, muito bacana, as rodas que a gente faz. Então, assim, pela online, né, não se compara ao presencial. Mas a escola está fazendo o possível, as famílias estão fazendo o possível para a gente manter esse vínculo e também para as crianças irem continuarem nesse processo de aprendizagem delas, né? Então, assim, claro que não se compara, mas é possível também. Algumas crianças podem ter dificuldade, outras podem ter mais facilidade. E aí cabe ao professor, à escola, sempre ficar atento, tentar adequar, tentar promover essas trocas, mesmo no encontro online. E é mais assim, claro que não é a mesma coisa. E você falou que os pais podem fazer, né? Em casa, Você sim. Brincar de então, tinta, algo no dia a dia para dar um reforcinho ali, não um reforço de pressão, mas o que dá para trazer no dia a dia da criança para amenizar um pouco esse impacto da absorção, da aprendizagem, dessa riqueza perdida do contato com outras crianças e tal. eu acho que assim, dá para tentar incluir a criança, sem ficar fazendo coisas muito mirabolantes, assim, mas tentar incluir a criança na rotina, né, da casa. Então, por exemplo, você vai fazer um bolo que tem uma receita, tipo, traz a criança para ler essa receita, mesmo que ela ainda não saiba ler, né? Então, assim, você vai fazer uma lista de compras, fala para a criança fazer a lista para você, ou então ela dita para você, você escreve, né? Você vai ser escriba dela, ou então ela pode escrever da forma dela, mesmo que ela ainda não saiba escrever. Então, assim, eu acho que a coisa mais rica que os pais podem fazer é dar a oportunidade das crianças vivenciarem a leitura escrita. Então, ter diferentes portadores de diferentes livros, né? Assim, livros que informam, livros que entretêm, livros que fazem rir, né? Tipo, por exemplo, aqui eu tenho livro de piada, eu tenho livro de poesia, eu tenho um livro enciclopédia, eu tenho Atlas. Meu filho tá com 7 anos, ele tá numa pilha de Atlas, cara. Que eu comprei um Atlas por R$2 num bazar. E, meu, eu só deixei disponível para ele. Ele já tá lendo, então, assim, ele fica lá, ele já tá sabendo, já decorou os países, sozinho, assim, não foi algo que eu fui lá. Então, assim, a melhor coisa que a gente faz é dar autonomia e disponibilizar esses materiais para as crianças. E os livros infantis, a gente tem que pensar, assim, também nessa qualidade. Eu trouxe até para te mostrar, Nath. Assim, peraí. Eu vejo muitos pais, assim, comprando apostilinha para criança, de pontilhado, Cara, em vez de comprar apostilinha, compra livro, sabe? E, assim, livro infantil bom é livro caro, tá? Só que, assim, você pode encontrar num bazar, num sebo,
você pode fazer troca. Tem programas de incentivo à leitura, tipo Itaú Cultural. Tem o programa Eu Faço Cultura, que você recebe livros de qualidade, maravilhosos, de graça na sua casa. Não precisa nem sair de casa se expor. Você só faz o cadastro. Então, assim, tem uma diferença. Então, aqui vai. Aqui eu trouxe aqueles livrinhos de 99, sabe? Você percebe já a diferença do desenho, da ilustração. Os textos são mais pobres, assim, mais curtos, umas palavras, assim, que não vai ampliar muito o repertório da criança. E tem aquele livro de qualidade, assim. Você já vê a diferença das ilustrações, assim, umas imagens Esse é do muito Itaú, bonitas. né? Esse é do Itaú, um livro maravilhoso, de graça, chegou aqui na minha casa. Então, Não é assim, publish, gente. não, É porque não o é. livro é legal mesmo, o programa é muito legal. A gente tem que divulgar, né? Porque, assim, livro infantil bom é caro, é por volta de 30, 50, 60 reais. Tem livros que são caros. Então, assim, vamos fazer troca entre familiares, vamos apresentar, agora na pandemia não, mas, assim, apresentar a biblioteca pública para as crianças, né? Criar esse hábito de fazer empréstimo de livros, depois devolver. Então, assim, eu acho que isso é muito rico. E também você pode ler na frente da criança, no sentido, né? Quando a criança ela aprende por imitação, ela vai ver a mãe dela, o pai dela lendo, ela vai querer saber o que está ali, né? Ela vai imitar também, vai pegar um livrinho dela e vai fingir que está lendo ainda, se ela não sabe, ou então vai ficar lendo as imagens. Então, assim, esse exemplo, acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é ser exemplo e dar oportunidade para ela fazer isso por conta própria, para ela ir criando autonomia, acreditar nessa potência dela, né? Então, eu acho que depois posso até deixar umas dicas aí, depois fazer um post do Ciranda de alguns programas de incentivo à leitura, que fornecem livros gratuitamente, que chega na sua casa, você faz um cadastro, para deixar à disposição das crianças, né? Mas aí deixa na altura delas, não vai deixar na estante lá no alto que a criança tem que ficar Não pedindo consegue para você para acessar. pegar. Deixa numa caixinha, deixa um lugar acessível para ela, deixa folha para ela pintar, né? Não tem lápis de cor de cera, vamos pintar, dá para pintar com o dedo no box, sabe? Assim, dá tudo para a gente ir criando possibilidades. Não tem aqueles jogos pedagógicos que... Vamos criar jogos, dá para criar jogos de sucata. Sim, mas nada que seja pesado, sabe, para as famílias. Algo que seja natural. E, assim, leitura, assim, essa leitura antes de dormir, nossa, que traz um afeto, que traz um aconchego. Isso é muito rico. Umas dicas que eu posso dar também, quando você vai ler a história para a criança, que a criança já é um pouco maior, a gente passa o dedinho sempre embaixo da palavra para a criança entender que aquilo que você está falando está vindo dali, daquele texto, né? Então, assim, ela já começa a relacionar, ela já começa também a visualizar, né? Tipo, a gente faz isso muito na escola com músicas. Então, pega uma música que a criança já sabe de cor e coloca o texto ali, ela vai passando o dedinho. Então, já é uma forma de leitura, né? A gente chama de leitura de ajuste. Então, assim, são algumas dicas. Isso, assim, fazer lista, brincar de forca, brincar de bingo. Eu faço também bastante aqui, ó. Vou mostrar. Eu gosto muito de partir do nome da criança, né? O nome, assim, mais significado que o nome é impossível para a criança. Então, assim, aqui em casa eu fiz, assim, plaquinhas de papel. Às vezes eu passo um durex para ficar mais firme, tá vendo? Meu nome, o nome dos meus filhos. E deixo lá para eles brincarem. Quando eles querem, eles olham, eles copiam, eles sabem que ele tá o nome dele. Às vezes a gente brinca de uma roda que fala o nome da criança na musiquinha e mostra a plaquinha. E dá oportunidade. Esses dias minha enteada escreveu, eu achei a coisa mais linda. Eu tava um pouco amassado que depois ele virou bolinha de papel pro gato que ela quis. Ela escreveu um bilhete aqui, ó. Quantos Você anos olha ela aqui, tem, você acha Tami? que é só uma risca. Ela tem 5 anos, a Prana. Aí ela escreveu um convite pro pai dela. Ela escreveu, papai, você pode brincar comigo? Aí assinou aqui Prana e colocou o coração. Tá aqui, ó, é o jeito dela escrever, o jeito que ela tá pensando sobre a escrita. E você dá oportunidade, essa
essa coisa da criança ir criando segurança da escrita, é muito rico. Isso, se você conseguir fazer isso como família, já é muito rico. Então, deixa ela. Já pensou eu vindo aqui e falo, ai, menina, tá tudo errado isso aí que tu escreveu nada disso. Aí já matei uma futura escritora. Então, assim, deixa a criança escrever, deixa ela brincar que está escrevendo, deixa ela pensar da forma como que ela acha que se dá a escrita. E ela vai fazer do jeito dela. Nós, como familiares, a gente não precisa corrigir durante esse processo de alfabetização. Depois que a criança já está alfabetizada, se você quiser apontar, olha, essa palavra aqui você escreveu, você não quer procurar para ver se é assim mesmo que se escreve, aí tudo bem, mas ela já passou por esse processo, né? Enquanto ela está nesse processo, a gente não vai ficar corrigindo, porque isso desestimula e porque isso também não faz a criança pensar, né? Não faz ela criar hipóteses. Então é mais ou menos assim algumas dicas. E pegando um gancho nessa sua fala, a gente sabe que ali na hora da aula online sempre vai rolar um pedido de ajuda para fazer um exercício que a professora está propondo, principalmente nessa fase do primeiro ano, né, que tem exercício de escrita, de investigação, e aí algumas questões como, por exemplo, a criança escreveu errado, a criança escreveu espelhado, que às vezes acontece, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho como que a família reage a essa demanda, essa pergunta, porque às vezes a criança não pergunta para a professora, né? Ela vem perguntar para o responsável, às vezes que está por ali, tá certo? Como é que eu escrevo? Como é que eu faço? E aí, como que o familiar, a pessoa que está acompanhando, reage? Ele corrige? É normal escrever espelhado? Ou é algo a ficar observando? Eu queria que você falasse um pouquinho de como faz essa intervenção ou não faz essa intervenção. Então, é bacana a gente sempre devolver a pergunta para a criança, né? Então, assim, a criança perguntou, como que eu escrevo isso? Mãe, não sei escrever, como que eu escrevo, né? A criança faz, às vezes, aquela intensidade, a criança fica insegura de escrever, ela não quer errar, ela não quer desapontar. Então, ela vem, eu não sei escrever, mãe, me ajuda, como que eu faço? Não sei o que. Como que você acha que é, filho? Né? Como que você acha que é, filho? Ou então, mãe, tá certo? O que você acha? Você acha que tá certo? Você acha que... a criança vai falar sim ou não. Então tá bom. Então se ela falar, eu acho que tá faltando letra. Se você acha que tá faltando letra, filho, então pode colocar mais uma letra. Qual letra que você acha que tá faltando? Né? Se a criança colocou espelhado, pode deixar espelhado. Nesse primeiro momento, a gente não faz esse tipo de intervenção. A gente vai fazer depois e também não precisa caber aos pais isso, né? Isso a gente pode deixar a cargo da escola, mas é aquilo que eu falei, ela tá comunicando, você consegue entender o que ela tá, mesmo da letra espelhada? Então, aquilo tá ok. Ela entendeu o que é para fazer, então tá ok. Não precisa nem mentir, né? Qual foi aquele exemplo que eu tinha dado da Eva, que a gente tinha conversado antes, Nath, que ela perguntou? Da historinha? Ela vai escrever, acho que é João Maria, é isso? Isso. E aí ela veio perguntar se estava certo, se ela tinha... Ela tá aqui até. Se ela tinha escrito certo e tal. Filha, você acha que tá certo? Normalmente, quando a gente devolve a pergunta para a criança, normalmente ela traz uma resposta. Ela vai falar, acho que sim, acho que não. Se ela falar, acho que não, aí você vai falar, então o que você acha que precisa pôr aí? Né? Que letra que você acha, então, que precisa pôr? O que você acha que tá errado? E deixar ela aí resolver. Se ela não ficar contente com essa resposta, você pode falar, filho, a professora pediu para você escrever da sua melhor forma, né? Então, se você escreveu da sua melhor forma, então tá certo. Né? Então, assim, eu acho que já é o suficiente para esse momento. E se tem uma relutância, por exemplo, aqui em casa às vezes eu enfrento um pouco e já escutei de outras mães da sala da Eva também. Para quem não me conhece, não conhece minha menina Eva vai fazer 7 anos agora em maio, tá no primeiro ano. E às vezes tem uma relutância de outras mães relatando também, tipo, mas eu não sei escrever, eu não sei, eu não consigo, eu vou fazer errado, me ajuda. Como que a gente consegue incentivar a criança a se sentir mais seguro? Por que
que rola esse estranhamento da criança também? Então, rola esse estranhamento da criança, porque a criança ela não quer desagradar, né? Ela quer fazer o certo para ela agradar alguém. Então, assim, muita conversa e dar mais oportunidade de fora do momento escolar, né? Dela escrever, dela, porque ela vai se sentindo mais confiante, né? Minha filha, às vezes, também tem uma relutância. Ela fica, ai, mãe, mas você tá certo? Eu falo, filha, faz do jeito que você acha que é. Não tem problema se você errar, explicar que o erro faz parte, né? Que todo mundo que está aprendendo uma coisa nova pode errar e que tá tudo bem errar. Então, assim, isso é muita conversa e trazendo a criança, assim, a ser mais confiante, né? Então, assim, muita conversa que não precisa acontecer aí no momento, pode acontecer antes da aula online, pode acontecer depois. Isso aí é muita conversa, muita persistência, muita paciência, até a criança se sentir segura dela demonstrar a forma como ela pensa, né? Dela entender que ela não precisa fazer certo, ela precisa fazer do jeito que ela acha que é. Sim. Criança, isso também é muito da nossa sociedade, né? Às vezes, como a escola, às vezes ela é muito avaliada, é muito, eu certo, errado, não entende esse processo. Então, explicar esse processo da criança, né? Que nem para você aprender a andar, você vai cair muitas vezes. É normal, você está aprendendo a andar, você vai cair. Não tem certo e errado, tem o processo. Então, sempre conversando isso com a criança. Esse incentivar, como está interligado com várias outras coisas assim, no processo de educar, né? De ter uma criança ali, um serzinho ali, de você incentivar, acho que uma fala que você falou também, não colocar essa pressão, não é assim, você está escrevendo errado, né? Isso vai matando e cortando a asa da criança, né? Acho que é importante a gente frisar isso, essas suas falas que você trouxe, o incentivo ele vai trabalhar todo o resto dentro da criança, né? Vai trazer uma segurança, que tá tudo bem, desde de deixei cair um copo com água no chão, como eu lido com aquele Eu ia falar momento, isso. né, Ele como eu reflete muito, reajo. né? E que deixar aqui também de uma forma nítida, que a gente sabe que também esse processo para na função do adulto é complicado, é difícil, que muitos de nós crescemos em ciclos de familiares diferentes, né? É um aprender aqui dentro para ensinar para eles, assim, o também. E aí eu queria pegar um outro gancho nessa última pergunta também, nessa questão da aula online. Na hora da aula, como ajudar na autonomia da criança ali no momento? Qual é a idade também essa ajuda é possível, né? Porque às vezes os mais novinhos, assim, não tem como ter tanta autonomia. Mas a partir aí vai do jardim, do primeiro ano, aí se você me corrigir se eu estiver errada, já acredito que já dá para exercitar essa autonomia e diminuir essa demanda, esse pedido pelos pais, pelos adultos que estão ali. Desde a parte tecnológica até a parte de pedido pelos exercícios. Os exercícios, na verdade, eu acho que você acabou falando, né, do que você trabalha na segurança na criança. Como que ajuda a criar essa autonomia? Você tem algumas falas, alguns exercícios possíveis, assim, para estar trabalhando em casa? Então, com os pequenos não tem como, né? Assim, educação infantil, ainda não tem como. As crianças que fazem a online precisam de um adulto do lado. Não quer dizer que você precisa ficar ali assistindo a aula da criança, mas assim, deixa ela do seu lado, de repente fica fazendo alguma coisa dela ali, vai dando um pouco dessa autonomia, vai deixando a criança experimentar, ver como ela fica, mas você tá ali do lado se precisar intervir, entendeu? Mas com os pequenos precisa mesmo ficar alguém do lado. Agora, no fundamental, né, a partir acho que do primeiro ano, já dá para dar um pouco mais de autonomia. Então, assim, eu acho que é fundamental, assim, que é ensinar para as crianças, que as crianças já são muito tecnológicas, né, já nasceram nessa era. Então, assim, ensinar a plataforma de encontro online, tem o botãozinho de levantar a mãozinha, ensinar para a criança que o microfone tem que estar fechado.
Então, assim, ir orientando, normalmente os professores já fazem isso, mas ir reforçando para as crianças de casa, né? Então, assim, às vezes eu tô na aula do meu filho e não vejo, tem criança lá com o microfone aberto, cantando. Então, assim, não é uma coisa que você vai falar uma vez e vai, ok. Uma coisa que você precisa ser reforçada sempre, né? Então, olha, filho, agora a professora está falando, então não dá para interromper a fala dela. Você quer falar alguma coisa, espera ela acabar e você abre o microfone, ou então levanta a mãozinha. Ou então, por exemplo, as crianças que já as crianças que ainda não escrevem, o pai pode ajudar. Ó, vou escrever aqui no chat que você quer falar. Então, a professora já vai ver que eu escrevi aqui. E aí, ela vai chamar você para falar e você fala. Porque as crianças ficam ansiosas. Isso até no presencial. A gente faz as rodas de conversa. Elas querem falar tudo ao mesmo tempo. Os pequenos é uma loucura. E é um exercício, assim, diário, frequente. Às vezes a gente usa na escola, né, no presencial, o bastão da fala. A gente pega um objeto, ó. Só quem tá com o objeto pode falar. Só, você não tá com o objeto. Espera o objeto chegar na sua vez, aí você vai falar. Então, ó, seu amigo tá falando. Vamos esperar um pouquinho. Ele acabou de falar, você fala. Então, assim, as mesmas orientações para os pais, né? Assim, ó, seu amigo tá falando, você precisa esperar. E isso você vai ter que bater na tecla muitas vezes. A gente tem adulto que ainda não sabe lidar com isso. Eu, às vezes, atropelo as pessoas falando. Então, assim, é uma prática que a gente, né, não dá para exigir da criança, que às vezes a gente nem consegue dar. Então, é bater naquela tecla ali sempre. E aí, você estava falando, né, da loucura. Até a ideia dessa live começou com uma mensagem minha falando: eu queria deixar um abraço para as professoras. Porque é muito tia, 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 ao mesmo tempo. E as professoras às vezes estão ali, ó, na maior paz do mundo, respondendo. E 15 crianças, 20 crianças, dependendo conforme for aumentando, aumenta a quantidade, né? Olha, um abração, já gravo aqui meu abraço a vocês. E até pegando um gancho, né, que você estava falando desse auxiliar, uma coisa que eu usei aqui em casa até foi falar para Eva, como ainda não está familiarizado com o chat e tal, eu falo para ela abrir o áudio, falar: tia, é a Eva, eu tenho uma dúvida, e fecha o áudio e aguarda, porque a professora vai retornar e vai falar, mesmo que tenham dois amiguinhos ali na frente, ela vai lembrar. Então eu sempre tento falar essa frase repetida para ela, sem alterar uma frase padrão aí. E aos poucos eu vi que foi melhorando, até para ela ter coragem, né, se sentir mais segura de abrir o microfone também, né. Então, foi uma tática que eu usei aqui, porque até para pensar do lado da professora também, né? Tem que ser um conjunto, tem que ter essa troca também, né? Que tá todo mundo aí nessa angústia que esse momento trouxe pra gente. E aí, pegando um gancho nessa minha fala, que aí eu acho que é uma coisa que a gente já conversou em outros momentos, até dentro do Ciranda também, dentro do Aimirim, da importância, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que você e as outras mulheres professoras do Aimirim que me trouxeram luz a isso de forma mais forte, dessa importância da comunicação entre os responsáveis pela criança e a escola, né? Então, assim, eu vou falar agora da minha visão como professora, né? Às vezes a gente tem criança que não dá nenhum retorno, não aparece na aula, né? E a gente fica sem saber o que está acontecendo. Então, assim, é bacana os familiares sempre comunicarem, né, à escola as coisas que acontecem. Então, eu estou no processo de divórcio. Comunica à escola. Isso até quando está no presencial, tá? Não está no remoto, não. Porque muitas vezes a criança está com um comportamento diferente que a gente fica sem entender por quê. E aí, muitas vezes, os professores que têm um pouco mais de sensibilidade, eles vão chegar, assim, nos pais e falar: olha, eu tô notando seu filho um pouco diferente. Tá acontecendo alguma coisa em casa? Tá tudo bem? Eu já tive no presencial um aluno que ficou muito agitado, mais agressivo. E aí, eu falei: opa, tá acontecendo alguma coisa. Cheguei na mãe dele, no pai dele, e perguntei: tá acontecendo alguma coisa?
foi descobrir, a mãe estava no hospital quase 15 dias, porque ela tinha gêmeos, e os gêmeos estavam na UTI. E a mãe estava então aquela criança estava 15 dias sem ver a mãe, e assim, não foi comunicado à escola. Então, são coisas que precisam ser comunicadas, porque assim, reflete no comportamento da criança, reflete no aprendizado da criança. E assim, e aí a professora consegue, às vezes, ter ferramentas para lidar melhor. Então, uma criança que perdeu um ente querido, né? Nessa pandemia, muitas crianças perdendo familiares. Comunica a escola pode trazer isso, de repente, para uma roda de conversa, pode trazer um livro sobre morte, pode ajudar, às vezes, até os pais, como falar com a criança, como ajudar a criança. Pode, a escola, dependendo do tipo da escola, eu já indiquei, às vezes, olha, tem aqui grupos de terapeutas que estão atendendo online gratuitamente nessa pandemia, se você achar necessário para você, que não está legal. Então, assim, é importante comunicar, né? Então, eu tive um aluno que ele era muito tímido, não gosta de ser, a Eva é um pouco assim, né? Não gosta de ser filmada, não gosta de ser fotografada. E as devolutivas que eu tô no infantil é através de fotos, vídeos e tal. Os pais retornam, né? A gente está fazendo poucos encontros online, porque eles são muito pequenos. Então, nada daquela mãe participar, daquela criança participar, daquela família participar. E aí eu fui atrás, né? Tá tudo bem, tá acontecendo alguma coisa, precisa de alguma coisa, tô percebendo que ele não tá participando, está com alguma dificuldade. Então, assim, é a partir das dificuldades que a mãe fala que eu consigo orientar ou adequar uma proposta. Então ela falou, olha, meu filho não gosta de ser fotografado, então eu não tô fazendo por causa disso. Eu falei, então vamos combinar o seguinte, você faz, não precisa fotografar, não precisa filmar, deixa ele brincar e se divertir, depois você só me conta como foi, se ele gostou, se ele não gostou, se ele teve dificuldade, se ele não teve. Então, assim, tem que ter uma parceria, sabe, Nath? A escola não dá para ficar tudo na conta da escola e também não dá para ficar tudo na conta dos pais. Tem que ter uma parceria. E, assim, o nosso objetivo é o desenvolvimento da criança, é a aprendizagem da criança, é olhar a criança como ser integral. Então, o ser integral tem a parte do intelectual, tem a parte do emocional, tem a parte do físico, tem tudo. Então, assim, a gente tem que ter essa troca, essa conversa, essa parceria, para conseguir, de repente, flexibilizar, fazer de uma outra forma. Pô, meu filho não consegue porque ele é muito agitado. Ó, vamos tentar então dessa forma. Ah, e esse horário, ou até das mães falarem a realidade delas, né? Olha, não tô conseguindo, porque esse horário, muitas mães vêm, ah, eu tô trabalhando e quem fica com meu filho é a avó não sabe mexer no celular, no WhatsApp, no Google Meet, não sabe entrar. Então, ó, tudo bem, você pode fazer no final de semana com a criança, ou então, ó, eu me coloco à disposição de repente, fazer num outro momento com a criança, no momento que você esteja em casa. A gente vai adequando, mas para adequar, né, precisa ter essa conversa. E as escolas precisam ter essa escuta, né? Porque tem escola que não tem essa escuta, não quer saber de nada. E aí, se a escola não tem essa escuta, também é legal a gente repensar a escola, né? Porque é importante ter essa escuta. E os pais também, que até de propósito, você está recebendo uma proposta em casa, está vendo que o filho não está interessado, está vendo que aquela proposta não tem nada a ver com nada, pô, conversa com a professora. Às vezes para você não tem nada a ver com nada, mas para a professora tem um objetivo. E tenta entender qual que é aquele objetivo, mas vai naquela paz e amor, né? Porque tem alguns familiares que são muito agressivos, né? Então, assim, vai conversar, chama essa professora para conversar, marca uma reunião, né? Pede para marcar uma reunião com o professor para entender melhor, para explicar que você, de repente, não está conseguindo ajudar, como que você pode fazer. Então, assim, é muito importante essa comunicação, tanto para você contar como que está a sua situação como mãe, como responsável, que seja, tanto para contar da criança, meu filho não está interessado, meu filho só quer ficar no celular, meu filho não gosta desse tipo de atividade. Então, assim, para contar, para a gente poder pensar em novas propostas. Tá todo mundo aprendendo, né? É um momento muito doido. Todo mundo aprendendo. Então, assim, quanto mais comunicação tiver, quanto mais escuta tiver, mais a gente vai se aprimorando, né? Mais a gente vai melhorando a nossa forma de ensinar ou de orientar a criança, no caso dos familiares. Sim, vai construindo formas, né, de passar, entender como ajudar, como auxiliar também, né? Tá travando?
Travou. Não, eu falei, concordei com você, que eu acho que essa troca entre escola, entre pais, vai ajudando a construir, né? Até para deixar esse momento um pouco mais leve possível, né? Às vezes nós temos famílias aí, a gente tá falando de uma forma geral aqui, mas são inúmeros contextos, né? Desde aquela criança que ela tem um iPad, ela tem um celular, ela tem um computador, ela tem várias formas de acesso tecnológicas, e a gente também tem cenários em que só tem um celular e dentro da casa são 4 crianças, então precisa ter essa troca com a escola e os professores escutando, abrir a escuta e os pais abrindo escuta, os dois contando como é que tá todo esse processo, né? Precisa ser uma soma aí de ações. Nós temos 7 minutos, também tiveram bastante comentários assim bem construtivos e que agregaram muito a sua fala. A Gabizinha trouxe que faz parte do processo de alfabetização, escrever sem saber escrever, né, formalmente. Tiveram outros comentários aqui, eu queria achar também do Prof. Pai também, que foram, acho que vão agregar bastante aqui nessa conversa. E aí, se alguém tiver alguma dúvida nesses momentos finais, quiser colocar aqui, eu tô com uma da Érica, né? Enquanto a gente estava falando sobre a questão do errar, do escrever errado, ela perguntou da questão do uso da borracha, né? Se a criança usa borracha, não usa, incentiva o uso da borracha para apagar aquele erro e escrever de novo. Tem escolas aí que não usam lápis, usam caneta, justamente para a criança entender o erro e está tudo bem errar, né? Como que você poderia trazer sobre essa questão da borracha? E temos mais 2 perguntas. A gente tem mais 5 minutinhos aí, acho que se a gente... Qualquer coisa, gente, se a gente tiver... Não, e voltar para as perguntas, você acha que vai dar tempo de responder todas? A gente pode fazer... que a gente se pensaria, porque qualquer coisa, se a gente cair, a gente pensou em fazer um segundo bloco para contemplar essas perguntas, a contemplar algumas falas que a Tamires possa acrescentar aqui também para a gente. Então, tá faltando... E o pessoal que tá aí na live, se eles topam, de repente, então a gente encerra esse bloco e volta só para responder as perguntas. O que vocês acham, pessoal? Se vocês quiserem, a gente dá uma... Escreve aí nos comentários se vocês topam. Vocês topam um segundo bloco para perguntas e dicas. A Tami tem algumas dicas aí de livro. Aí a gente sai rapidinho, eu gravo para ficar gravado essa live. E depois a gente volta 2 minutinhos, 3 minutinhos até. Ó, tem um pessoal já... Posso só encerrar então, já que a gente vai voltar? Estava falando daquela parte da escola, né? Por exemplo, eu trabalho em escola pública. Então, assim, a escola ela tem que conhecer muito a comunidade ali que ela está trabalhando, né? Então, assim, poxa, numa escola pública, dependendo da região que eu tô, eu não posso Não, tá aqui. Deu uma travadinha. Que também tem esses problemas, é mais isso ainda, né? Dependendo da região que eu tô, eu não posso propor encontro online, que nem muitas escolas particulares fazem, de 3 horas, 4 horas por dia. Eu não sei nem se aquela criança tem acesso, eu não sei nem como é que tá, se ela tá sofrendo violência, se não tá. Então, assim, a gente também tem que ter essa sensibilidade de entender qual que é o contexto que aquela criança está, né? Eu não posso, por mais que tenha 2, 3 crianças que, os pais têm condições, têm internet boa, têm computador, têm tablet, têm celular, tem pai disponível do lado para acompanhar, eu não posso propor isso com base em 2, 3, né? Então, assim, por exemplo, na minha sala, como apesar de ser escola pública, estou numa região ali do Gonzaga, né? Então, tem uns pais com poder assim, aquisitivo um pouco maior, que tem um pouco mais de acesso. Então, na minha sala, eu fiz uma reunião com eles para, antes de, eles vieram propor, eu
querem se ver, vamos fazer encontro online. A gente mandava proposta para a escola, para casa, e os pais faziam com as crianças e depois mandavam vídeo, foto, relato, o que fosse. Então, os pais começaram a pedir muito. Então, eu falei, ó, então vamos fazer uma reunião, a gente vai fazer uma reunião com todas as famílias, ver se é possível para todos. Se for possível para todos, aí beleza, a gente pode marcar encontro online, mas mesmo assim de uma forma que não seja obrigatória, porque assim, eu não quero sobrecarregar ninguém. Tá todo mundo muito sobrecarregado, principalmente as mulheres, né, Nath? Então, assim, Sim. fiz uma reunião com as famílias, eles toparam, a gente combinou então que eu ia tirar, eram 2 propostas na semana, a gente combinou que ia tirar uma proposta da semana para colocar esse encontro online. Como da minha sala é muito cheia, eu tenho 28 alunos de 4 a 5 anos de idade, é aquela loucura que você falou, e as crianças ainda não têm aquela coisa de saber esperar. Então, eu dividi em 3 grupos a sala, e aí eu faço encontro online com 3 grupos diferentes e fora do meu horário de trabalho. Assim, é uma coisa que é para todos os professores fazerem? Não, tem que ver o que fica bom para todo mundo. Né? Então, assim, eu fiz um grupo que eu atendo, um grupo eu atendo às 4 da tarde, outro grupo às 6 da tarde, outro grupo às 7 da noite. Então, é a mesma proposta que eu fazer ali com as crianças, né? Só que às vezes são interações diferentes, porque são crianças diferentes, mas assim, eu adequei o meu trabalho para atender o que os pais me pediram, que foi meio que um consenso ali entre todos, todos queriam, as crianças estavam curtindo, estavam pedindo para se ver, e aí eu adequei meu trabalho. Mas eu só pude fazer isso porque os pais me deram feedback, né? Então os pais vieram falar, ah, ele sente muito falta dos amigos, ele queria ver os amigos, ele queria brincar junto. E aí eu vi que era possível, que todos tinham internet, que todos tinham um tablet, um computador ou um celular para fazer reunião, e aí eu fiz. Então, assim, a escola tem que ter essa sensibilidade, o professor, de entender qual que é a realidade ali da sala deles para propor algo. E se vocês, como familiares, estão percebendo que não estão sendo contemplados, que estão de fora, precisa falar, olha, você está marcando encontro online, mas eu não tenho condições, eu trabalho o dia inteiro fora, quem fica é a minha sogra, é a minha mãe, olha, mas eu não tenho internet boa, olha, eu não tenho computador, não... Então, assim, isso tem que ser passado, porque se você não falar como é a sua realidade, a escola não consegue Também. adequar. Vou voltar aqui na borracha, né, que foi a primeira pergunta que a gente fez. Até teve um comentário do Thiago, do perfil ProfPai, que é um... Eu conheço bastante Thiago de Thiago é nome. músico. Você é muito famoso, Thiago. Queria te dizer que tem muitas pessoas que admiram muito o seu trabalho. E eu passei a admirar também. Nem vi se ele entrou aqui já para ele escutar isso, que ele é... Um Acho que ele ótimo não coordenador. entrou aqui ainda. O Thiago é coordenador do De Rossi, que é uma escola municipal aqui de Santos também. E ele comentou sobre a borracha, então eu acho importante também a gente entrar nessa questão. Não sei se a gente de repente espera e parte para... Porque eu gostaria que ele tivesse aqui. Ele foi, não, Foi a Érica que perguntou e ele fez um comentário que ele ficou sem entender essa questão da borracha com a minha fala, e a gente não teve um tempo para explicar, para ele entender. Ele comentou que o filho dele ele já também chegou lá. fica... Chegou? Oi, Thiago, não Chegou. sei se você escutou que a gente estava falando de você aqui, que eu conheço você só de nome. Já conheço muito O bem, tenho Thiago muitos é admiradores do seu trabalho. um ótimo profissional, uma família de professores, ele e a esposa, 2 filhos maravilhosos, lindíssimos. Sim, sim, no Aimirim ali eu sempre escuto falar de você e te digo que eu já sou uma admiradora do seu trabalho também, toda a abertura que você dá. E aí eu queria falar, eu vi seu comentário sobre a borracha, eu estava esperando para ter certeza que você entrou para a gente poder conversar um pouco melhor sobre isso e explicar essa questão dessa algumas escolas. A pergunta da Érica veio em questão
sobre o uso da borracha, se incentiva o uso da borracha a apagar o erro. E aí eu queria colocar também que a pergunta da Érica vem, o filho da Érica, o Lucas, né? Ela tem o mais velho Lucas de 9 anos e a Marina de 6. Então, são dois cenários diferentes e eu acho que de repente isso faz uma diferença também no incentivo. Por que não usar a borracha ou porque algumas escolas... Não, se a gente estava falando sobre a questão de corrigir a criança ou não, e a Érica fez esse comentário, esse comentário pergunta, nem o uso da borracha, né? Então, e aí eu comentei que tem escolas, por exemplo, que usam caneta, que é o caso de uma escola aqui de Santos, que é onde a minha menina tá, onde o Samuca tá também, que eles usam caneta, né? E quando a criança erra, faz um xizinho ali daquele erro para aprender que tá tudo bem errar, para aprender. E aí o Thiago trouxe, queria entender um pouco melhor sobre isso, então foi duas perguntas, dois comentários em um só. E comentou também que o filho dele ficaria bem... não fugiu agora a palavra, não foi ressabiado, mas ficaria mal com isso, né? De não poder fazer o uso da borracha. Eu queria que você comentasse um pouquinho aí sobre isso. Algumas escolas, né, normalmente construtivistas, elas fazem a escrita sempre com canetas tipo assim, né, uma caneta permanente, canetão, uma coisa assim. E aquilo que você falou, quando a criança erra, ela faz um xizinho e depois escreve do jeito que ela acha que é, né? Mas esse errar dela, quando ela percebe que ela errou sozinha, né? Nada, você errou aí, o pai ou a professora apontou, né? A criança, tipo, escreveu errado. Aí ela faz um xizinho e continua. No começo me incomodando um pouco. Eu trabalhei em escola construtivista que não fazia esse uso. Mas eu entendo o propósito. É justamente para trazer essa segurança para as crianças. Lembra que você falou, a Eva fica insegura de fazer errado. Então, é justamente de fazer a criança conviver com o erro dela, que tudo bem errar. E também para os professores, né, verem como que é o processo da criança, que ela percebeu ali um erro, a evolução, né? Então, ela compara uma escrita depois com a outra, ela consegue visualizar melhor. Se a criança usa borracha, ela não visualiza. Eu já trabalhei em escolas construtivistas também, que a criança fazia uso da borracha normal. Né? Nessas escolas construtivistas, não é que não usa borracha, é que nesse primeiro momento da alfabetização não usa. Vai usar só depois que a criança já está alfabetizada, já tem um pouco mais de consciência, justamente para trazer essa segurança para ela, que o erro faz parte do processo. O erro faz parte do aprendizado. Mas eu acho que eu também que tudo bem a criança usar o lápis também. O que não pode é quem apontar o erro seja o adulto. Se a criança está usando o lápis e ela mesma, o lápis escapou. Às vezes nem é um erro de ortografia, de hipótese, nem nada. Às vezes é esbarrou no lápis, na caneta e a caneta vai. E aquilo não fica tão bonito esteticamente, né? Então, assim, eu não vejo problema nenhum da criança estar usando o lápis e aí ela apagar. Talvez também o uso da caneta seja para ajudar os pais nesse processo, né? Porque o pai, a mãe vai querer assim, apaga ali, ou já apaga para a criança e arruma, né? O pai tem aquela coisa de tipo, não consegue, não aprendeu dessa forma. Então, assim, tem dificuldade de ver o erro ali, né? Então, assim, também é um processo para os pais. Então, assim, eu acho ok fazer dessa forma, fazer o risquinho, e acho ok também usar o lápis. E se a criança perceber sozinho o erro dela, ela vai apagar e vai corrigir. Mas ela precisa perceber o erro dela sozinha. Ou se ela tiver numa interação, né, com algum par, se for uma escrita conjunta, que às vezes a gente faz uma escrita em dupla ou escrita em grupo, aí vai ser algo que vai ser discutido ali no grupo de crianças que ela está. Mas, assim, eu não vejo problema nenhum, tanto usando o lápis, tanto usando a caneta. O que não pode é quem aponte o erro seja o adulto. A criança precisa chegar à conclusão que ela errou sozinha. Então, se ela percebeu, eu fiz essa letra aqui errada, apagar e
escrever normal, foi ela corrigindo sozinha ali, ela teve essa percepção sozinha. Agora, um adulto ir lá e ficar, intervir na escrita dela, aí já não. Nesse momento, não. Nesse processo de alfabetização não é necessário. A criança precisa chegar a essas conclusões sozinha. A gente vai intervir de outra forma, trazendo situações para as crianças entrarem em conflito com aquela hipótese que ela tem, né? Então, assim, eu vou até mostrar aqui para vocês, falar um pouco de pedagogia agora, mas muito simples. Dá para ver aí, Nath? Tá invertido, né? Tá invertido, amiga. Tá invertido. Mas, por exemplo, a criança, ela passa por 4 fases, né? Durante esse processo de alfabetização. Até ela estar escrevendo, estar alfabetizada, estar escrevendo corretamente. Então, a primeira fase, a criança pode usar códigos, ela pode usar símbolos, ela pode usar letras, ela pode fazer garatujas, risquinhos, tracinhos. É a forma dela estar escrevendo, é que nem eu mostrei aqui, da Prana, da minha enteada. Ela fez risquinhos, ondinhas aqui, né? É a maneira como ela entende a escrita. Depois que a criança já passou por essa frase e tal, não é igual para todos, né? Normalmente, ela pode usar também, se ela já tem algumas palavras que ela já conhece, tipo o nome dela, ela já sabe como é o nome dela, ela pode usar as letras do nome dela, colocar diversas combinações das letras do nome dela para escrever uma palavra que ela acha que é. Então, ela vai escrever tomate, o nome dela é Laura, ela coloca o L, ela coloca o U, ela bagunçado, misturado, do jeito que ela acha que é, para usar tomate, porque a Laura, o nome dela, é algo que tem significado para ela, é algo que ela conhece, então ela acha que as palavras se escrevem dessa forma, com as letras do nome dela bagunçado. Então, depois desse processo, né, às vezes a gente acha que a criança pulou a etapa, mas às vezes ela passou por uma etapa e a gente não percebeu. Ela vai usar uma letra para cada sílaba. Então, aqui, por exemplo, ela vai escrever tomate, ela vai usar uma letra para o to, outra letra para o ma e outra letra para o t, né? Então, assim, às vezes a criança escreve letras que não tem nada a ver com o som do tomate. Essa já é a segunda fase, né? Ou ela pode usar letras que têm a ver com o som do tomate. Então, ela usa o t para escrever o to, o a para escrever o ma e o T para escrever o T. Ou ela pode usar, tipo, vogais, né? Ou misturar, tipo, ela vai entender o som mais forte. Tomate, o O, ela é o to, o A. Então, assim, às vezes o pai vê isso, ele acha que meu filho está escrevendo tudo errado. Só que isso faz parte do processo da Faz alfabetização. sentido para a criança isso, né? Faz sentido para a criança. Ela está pensando sobre aquilo e ela está colocando a hipótese dela. A gente, como professor, vai fazer o quê? Vai trazer novas situações para a criança perceber, entrar em conflito, né, com o pensamento dela e tentar, opa, mas, né? Então, se eu escrevi assim, a professora está mostrando outra coisa, então, peraí. Então, eu acho que eu preciso talvez usar mais letras. E aí a criança vai evoluindo. Então, vai chegar um momento que ela vai escrever tomate, ela já usa 2 letras para cada sílaba, ou ela oscila, usa 2 letras para uma sílaba, para outra sílaba ela usa uma só. E aí vai chegar um momento que ela pode escrever também tomate do jeito que ela fala. Porque ela fala tomate, então ela usa o tomate e o i no final. Entendeu? E, cara, ela tá alfabetizada, só não tá escrevendo de forma ortográfica, que a gente fala, né? Ela não tá escrevendo a grafia corretamente. E aí vai chegar um momento que, quando ela já passou por toda essa etapa, que ela já tá escrevendo textos da forma que ela pensa que aí a gente vai se preocupar com ortografia, aí a gente vai fazer as intervenções para a criança perceber a forma correta de escrever a letra. Mas antes ela passa por tudo isso. E o que a gente precisa, como familiar e professor? Dar a oportunidade da criança se sentir segura para escrever da forma que ela acha que de acordo com a hipótese dela. Nossa, fez tudo, eu posso dizer assim, enquanto mãe, não profissional da parte da alfabetização, né, da parte pedagógica, para mim fez muito sentido, traz uma tranquilidade muito grande saber dessas informações,
porque você começa a não questionar, que é o que você traz aqui pra gente, não ficar questionando, por mais que às vezes a gente só questione dentro da gente, sejam inquietações aqui dentro, né? A gente consegue falar, ufa, né? Tá tudo bem, consegue ver que, caramba, faz total sentido aquela escrita que a gente achava que estava, meu Deus, tudo errado. E eu queria trazer também uma pergunta agora, pegando esse gancho da escrita também, da Cauana, sobre. Ela tem o filho dela, o Pedro, tem 7 anos. Ele está no segundo ano, lê e escreve muito bem, só que ele escreve só de letra de forma. Ela deve se preocupar, pergunta o questionamento dela, né? Ela deve se preocupar com essa lacuna da escrita cursiva, já que está tendo aula somente de forma remota. E aí achei bem interessante essa pergunta, porque eu lembro de já ter escutado vocês conversando sobre essa questão da letra cursiva e a letra de forma. A gente sabe também que cada escola aí acaba seguindo, às vezes, um planejamento diferente, uma escolha diferente, mas falando psicopedagogicamente, né, cognitivamente ali, o que você teria para trazer para essa pergunta da Cauana e essa questão da letra cursiva e letra de forma? Então, a letra cursiva, eu tenho muita escola que alfabetiza através da letra cursiva. Eu sou muito contra, e tem muitos estudos que também são contra, né? Por quê? Porque a letra cursiva, ela precisa de uma habilidade motora para a criança desenhar. Ela é o desenho, você vai desenhar aquela letra, não tem um espaço, tem todo um movimento. Então a criança fica muito preocupada em fazer o desenho daquela letra e não está preocupada com aquilo que eu falei que é mais importante. A função da escrita, que é comunicar. Então, assim, eu acho, né? Eu sigo uma linha que alfabetiza com a letra maiúscula, né? A letra que a gente chama de caixa alta. E é a letra, normalmente, que a criança tem mais contato, né? Porque, assim, placas, né, nesse meio tecnológico, normalmente, você não vai ver uma coisa no computador escrito de letra de mão, né? De letra cursiva. Então, assim, eu, por mim, até aboli a letra cursiva. Eu, adulta, 33 anos, eu não escrevo de letra cursiva, eu só escrevo letra em caixa alta. Essa é a minha opção, né? A letra cursiva, eles escreviam numa época que, assim, para ter um pouco mais de agilidade na escrita, né? Uhum. Para não precisar ficar parando, criando espaço. Então, a pessoa vai escrevendo de uma forma só e um pouco mais ágil. Mas né, hoje em dia, na era tecnológica, assim, acaba caindo em desuso. Então, assim, muitas escolas, por exemplo, a escola que o meu filho tá, né, que é a mesma da tua filha, eles só vão trabalhar a letra cursiva, se não me engano, no terceiro ano ou quarto, porque a criança já desenvolveu muito bem essa habilidade de escrever, de produção de texto. Depois que ela já está muito, já tem essa habilidade, aí sim você vai focar na grafia da letra, no desenho da letra, porque senão é muita coisa para a criança se preocupar ao mesmo tempo, entendeu? Mas isso não impede a escola de apresentar a letra. Então, por exemplo, num livro tem vários tipos de letra. Tem livro que é tudo em caixa alta, tem livro que tem letra bastão, tem muito raro, mas tem livro que tem letra cursiva. Normalmente os livros mais antigos, assim, o mais antigo tinha uns que tinha letra cursiva. Então, assim, se a criança tiver contato sempre com vários tipos de letra, ela vai acabar aprendendo. Meu filho aprendeu sozinho, assim, sabe? De ter contato. A letra de cursiva ele ainda não sabe exatamente, mas assim, a letra bastão, né, aquela letra de imprensa, e a letra de caixa alta, meio que foi aprendendo assim sozinho. Não foi algo que eu parei para ensinar, a escola para ensinar. Foi contato com livros e ele foi percebendo. Mas assim, eu acho mais adequado você deixar para focar a letra cursiva lá pelo terceiro ano, por aí, que a criança já está escrevendo bem, já está com uma leitura mais fluida e você apresenta novas formas de escrita. Já absorveu, né, os outros pontos cognitivos realmente, assim, importantes para cada fase, né? Eu acho importante também frisar, Tami,
ainda mais no momento assim que a gente ultimamente anda passando, que quando você fala, eu acho, você é uma profissional que está em constante estudo, então não é a sua opinião, ela vem embasada e muito bem embasada, quem tem um pouco mais de contato com você, e eu acho que eu acredito que eu gostaria de frisar isso aqui também, que vem embasada com uma opinião crítica, uma opinião embasada por ciência, por estudos pedagógicos, né? Então, ela não é uma opinião por si só, né? Eu acho que é muito importante também a gente ter esse entendimento, né? E aí E também olha, eu acho que cabe, desculpa, Nath, atropelar, eu acho que cabe até o familiar questionar a escola. Assim, tem escolas que querem ensinar letra cursiva para criança com 4, 5 anos. Assim, eu acho um absurdo isso. Então, assim, é bacana os pais também entenderem esse processo, até para questionarem. Por que tá ensinando letra cursiva para meu filho com 5 anos, cara? Ele não tinha nem que estar sendo alfabetizado com 5 anos e ainda mais com letra cursiva. Então, até a Gabi estava falando aqui, que a Gabi é da Escola Pública de Cubatão também, ela tem uma experiência fundamental. Sistematicamente, letra cursiva a partir do 3º ano, que vai começar a apresentar, vai começar a trabalhar, né, na escola. Então, assim, a escola que faz isso antes, ela não está seguindo nem os documentos oficiais do governo, né, do MEC, porque isso não está em nenhum documento, tem isso escrito lá, que tem que ser ensinada a letra cursiva no 1º ano, na hora que está alfabetizando. Não, o contrário. e são informações, são muitas informações, né? E até nós, pessoas de gerações um pouco a anterior à nossa, tivemos vivências também, então a gente acaba ficando um pouco, né? Eu acho que entender sobre esse processo, essa nossa conversa aqui, ela traz um pouco só e tem mais, assim, né? A gente está em contato também com essas informações, ajudam a gente a não só ficar mais calmo, mas também ajudar de forma efetiva a criança, né? A Desirê trouxe uma pergunta também sobre a questão da letra inicial do nome de cor diferente. Então, fazer ali a inicial do nome da criança com uma cor diferente ajuda ou atrapalha? Você acha que fixa, né, ali na criança que o nome dela começa com aquela letrinha, ou que mais atrapalha no processo? Desenhei já querendo trazer polêmica para a live. Então, olha, é uma prática que acontece muito na educação infantil, no fundamental, mas se a gente entende a escrita como uma função social, como objetivo, quando tu vai escrever, Nath, alguma coisa, tu coloca a primeira letra de outra cor no teu dia a dia? Não. Você... Não. Então, assim, qual que é a necessidade de passar isso para a criança, entendeu? Então, assim, não tem necessidade nenhuma. A criança, ela é capaz de distinguir a primeira letra, não precisa destacar. Se a gente está ensinando uma escrita com uma função de acordo com o que a gente vê na realidade, então não tem necessidade nenhuma de colocar uma letra, a primeira letra das palavras, de uma cor diferente só para destacar. Né? É uma prática que acontece muito, eu não gosto, mas assim, aí vai depender da concepção de escrita, de alfabetização que cada professor tem, né? E aí é muito estudo, muita prática, mas é uma coisa bem polêmica. Acontece muito, eu não gosto, não concordo justamente por isso, porque não é uma realidade que você vê por aí nas coisas escritas pela rua, entendeu? No seu dia a dia. As pessoas não escrevem assim. Que nem a gente brinca muito na educação infantil, por exemplo. É muita fila. Ah, é fila para ir não sei aonde, é fila para não sei o quê. As crianças querem fazer as crianças andarem em fila. Você vê as pessoas na rua andando em fila? Você não vê as pessoas na rua andando em fila. Ninguém anda em fila. Não tem sentido nenhum. Nem quando Entendeu? é Então, para ter assim, fila, os adultos respeitam a fila, né? assim, fila, pra que é fila? Ah, pra você servir num restaurante, você pode fazer fila, né? Eu já fico lembrando o Sesc lá, no restaurante do Sesc.
Aí você tem que ficar numa fila, aguardar sua vez e tal. Ai, para ir no banco, aí você faz fila. Então, de repente, eu gosto no refeitório, na escola, de fazer fila quando as crianças vão pegar o prato, mas andar em fila, cara, as crianças já tropeçam andando normal. Imagina andando uma do lado da outra, assim, uma na frente da outra, atrás da outra, aquela coisa militar, sabe? Então, assim, eu acho uma coisa sem sentido nenhum. Então, a gente tem que sempre, às vezes, os professores vão reproduzindo coisas, não é nem por maldade, Nath, é por Uhum. falta de reflexão. Então, assim, é bacana a gente entender, mas por que eu tô fazendo isso, cara? Qual que é o sentido disso? Tem função? Na vida real é assim? Então, para que eu vou reproduzir isso nas crianças? Assim, é algo que não É. tem necessidade nenhuma. As crianças vão aprender a primeira letra, mesmo que ela esteja numa cor igual às outras letras. Sim, o Tiago comentou aqui, a Gabizinha também estava fazendo alguns comentários, é que eu acho que foi um dos que você leu também, e o Tiago comentou sobre a letra cursiva ser apresentada para reconhecer no cotidiano, não para obrigar a usar e somente depois da criança alfabetizada. E aí, esse comentário dele, eu acho que é legal esse reforço também, né, porque principalmente às vezes crianças que moram com os avós, né, avós mais velhos, assim, bisavós também, né, eu lembrei de uma situação aqui pessoal também particular da bisavó da minha menina, que vem essas falas de sociedade comparativa, né, de, eu fazia os meus netos fazerem caligrafia horas por dia, mas não está escrevendo em letra cursiva ainda. Meu filho já escreve. E, pô, muito legal mesmo. Acho que é importante também a gente reconhecer se isso é algo admirável para aquela pessoa, mas também é importante de respeitar e não trazer essa questão, essa dúvida, essa questão, essa angústia, entender que a letra cursiva é para ser usada, né, no cotidiano, ela vai ser usada e vai ser trabalhada, mas que não ali no processo da criança ser alfabetizada, né? Eu queria trazer uma pergunta da Julie também, que Posso ela só, Nath, antes pode, de fazer a claro, por pergunta favor, do comentário? Tem um pode. vídeo que eu gosto muito, que é o Julgamento da Educação. E ele fala justamente disso. As coisas, tudo evolui. Os carros evoluíram, a televisão evoluiu, o celular evoluiu, tudo evolui. Mas ninguém se espera que a educação mude. Então, assim, tem muita reprodução nas escolas e até em casa, que assim, gente, novos tempos, cara. Já teve novos estudos, novas concepções, novas teorias. Então, assim, a gente precisa também evoluir, se atualizar, né? Os professores e para poder orientar os pais, né? Porque os pais são Sim. leigos. Então, se nem os professores estão atualizados, imagina o pai que cai na mão do professor que não está atualizado, não vai passar uma orientação que é muito antiquada, né? Então, é mais ou menos isso. E aquilo que o Thiago, você tem uma pessoa na família que tem o hábito, ou até você adulto tem o hábito de escrever de letra cursiva, você pode falar para a criança, esse é um outro tipo de escrita, um dia você vai aprender, depois que você pode apresentar, escrever, mostrar para a criança a forma que você escreve, mas não precisa ser algo que tipo, vem aqui que eu vou te ensinar agora, eu comprei Sim, um caderno sim. de caligrafia para você, sabe? Sim. A Érica também fez um comentário aqui antes de eu fazer a próxima pergunta sobre o aprender tabuada, repetindo milhares de vezes, sem entender nada do que está escrito, sem entender aquela conta ali, né? A educação de hoje em dia são de séculos atrás, né? Eu pensei, o Tiago colocou aqui de muito tempo atrás, né? Do século XV, eu ia falar de uns 2 séculos, o Tiago trouxe o dado exato aqui, que muitas ideias de Comênios do século XV, com organização no século XIX. E a gente está no 21. Então, a gente não está falando assim de 10, 30 anos, a gente está falando de 200, 300 anos. E quanta coisa, quanta pessoa, quanta produção científica, produção pedagógica já foi feita e estudada, né? Então, tudo isso que reforço mais uma vez, tudo isso que a Tamir está trazendo aqui, que o Tiago também está complementando, e algumas outras informações que a gente vê, são informações já embasadas, né?
E aí a pergunta da Júlia, a gente já conversou um pouco, mas eu acho legal também a gente reforçar isso, porque é uma pergunta que gera muito anseio, que é o filho dela, o Thales, tem 6 anos, no primeiro ano, e ele está em escola construtivista também. E ela diz que ela gosta de escrever, do método de escrever do melhor jeito, mas as aulas online a deixam insegura de quando ele vai perceber o jeito certo de escrever. Se isso vai acontecer naturalmente com estímulos que têm sido trazidos nas atividades e sem a coordenação, a correção da professora, por estarmos em aula online, né? Então, a Julie pode se acalmar, eu acho que de tudo que a gente conversou aqui, a Julie pode se acalmar ou ter que ter uma preocupação aí com esse método de escrever do melhor jeito, depois ir sendo trabalhado. Não, pode se acalmar, que é aquilo que eu falei. A criança vai ter 3 anos aí para ser alfabetizada, escrever corretamente e aí depois conhecer uma nova forma de escrita, né? Um outro tipo de letra. Então, assim, vai chegar um momento que ou a criança interage, tanto ela interagir ali com aquele exercício, escrita, né? Com as crianças, com a professora, ela pode chegar à conclusão sozinha e perceber este erro sozinha, ou não, pode ter uma intervenção um pouco mais direta da professora. Mas, assim, pode ter certeza que vai chegar esse momento. Mas é aquilo que eu falei, né? Não é a nossa prioridade no começo, né? A gente quer que a criança entenda principalmente a função, o objetivo dela estar escrevendo. Então, a gente dá para a criança, tem crianças que produzem textos sem saber escrever. Tem criança que faz um reconto de uma história e ela dita para a professora e a professora escreve, mas aquilo ali é uma produção de texto, é uma produção numa história. Ela só não sabe ainda escrever, mas ela já sabe produzir, ela já sabe que uma história tem começo, tem meio, tem fim, entendeu? Ela já sabe que numa história, de repente, de contos de fadas, tem a mocinha, tem o vilão, tem o príncipe, passa num tempo antigo, ela já sabe que a história acaba com Felizes para Sempre, que começa com Era uma Vez. Então, assim, ela já vai dominando aquele gênero, né? Aquele tipo de história. Tem vários gêneros, né? Tem vários tipos. Ela já sabe que um texto, de repente, de jornal é para informar as notícias. Então, ela já sabe a função de cada coisa. Tem aquele livro, o do Central do Brasil, assim, é muito, muito legal isso, né? Que a mulher escrevia as cartas para as pessoas que eram analfabetas. Só que, assim, a pessoa era analfabeta, mas ela sabia produzir um texto, né? Então, assim, às vezes a pessoa é alfabetizada e ela não consegue produzir um texto, ela produz um texto muito pobre, né? Ela não tem. Ou então, às vezes, a pessoa não escreve a grafia corretamente, mas ela produz um texto riquíssimo. Você vê muito assim nessas letras de rap, letras de funk, às vezes com uma letra assim muito bem elaborada, mas às vezes a pessoa não está na oralidade falando certo, ou a escrita não está correta, mas caramba, olha a mensagem que a pessoa está passando, você entende? O que é mais importante? A mensagem que ela passa, ela conseguir atingir, se comunicar, ou ortografia, né? A ortografia vem depois, não é o principal, ela vai vir depois. Precisa, mas não é o principal ali. O principal é você conseguir se comunicar. Não adianta nada eu saber ler e escrever e assim, eu não consegui colocar minhas ideias no papel, eu não consegui fazer a minha mensagem chegar para outra pessoa de uma forma clara, ou eu ler algo e não entender aquilo que eu estou lendo, né? Então, assim, as pessoas que foram, até falar isso, as pessoas que foram alfabetizadas pelo método da cartilha estão aí alfabetizadas, sobreviveram, né? Como a gente fala, deu certo, foram alfabetizadas. Mas, assim, quais são as dificuldades que elas enfrentam hoje em dia por ter sido alfabetizada dessa forma? Às vezes tem um bloqueio ali criativo, não consegue produzir algo, entendeu? Então, assim, ou lê as coisas, mas não entende direito. Então, assim, dá para ser alfabetizada através do Bababu Babu, de cartilha? Dá. Mas, assim, se dá para alfabetizar de outra forma e a criança vai ter uma produção de texto, uma leitura mais
mais fluida, uma interpretação melhor, então por que não fazer da outra forma, né? Sim. Então, assim, é importante, são concepções diferentes. Sim. E interpretação de texto é algo que a gente vem presenciando que falta muito, né, hoje em dia, saber interpretar um texto, né? E o preconceito linguístico que você falou, nossa, daria para fazer mais umas duas lives, no mínimo, só sobre o prejuízo e o abuso do preconceito linguístico, né? A Desirê trouxe uma outra questão aqui sobre ler histórias. Parando para falar, perguntar ou dar nome às letras faz sentido? Ou então escolher histórias com esse foco na alfabetização? Qual dos caminhos aí? Peraí, volta. Fazer o quê? Se seria um caminho assim de escolha do educador, do professor que está ali à frente da sala, pelo que eu entendi, de repente, Desirê, você pode me corrigir, se esse educador que está à frente da sala, ele lê, ou o próprio pai, mãe responsável que acompanha a criança, lê um livro, parando para perguntar, dando nome às letras, faz sentido, ou escolher histórias com foco na alfabetização? Acho que eu Não, assim, tem algumas histórias que até trabalham a alfabetização, assim, sei lá, da letra A, e faz poemas da letra A e tal, não sei o que. Tem algumas, normalmente são mais poesia, né? Poemas, parlendas, que tem um pouco disso. Mas, assim, histórias, eu não gosto muito, porque eu acho que a história, ela não tem obrigação de ensinar nada, né? Eu já não acho legal a história que tem que passar uma mensagem. A história, ela tem que entreter ali a pessoa. A história não precisa ser sempre feliz. A história pode falar de raiva, pode falar de tristeza. A história é igual filme, né? Ela vai representar a vida ali. Então, assim, não precisa ter um aprendizado sempre. Não precisa passar uma mensagem bonita para a criança, ou ela tem que aprender algo com aquilo. Não, a criança tem que ter contato com vários tipos de história. Quanto mais amplo ela for esse repertório dela, melhor, mais bagagem ela vai ter. Então, assim, não tem necessidade. E também, assim, quando você vai contar a história para a criança, né, para os pais, que às vezes são um pouco mais leigos, a gente tem dois tipos de contar a história. Tem a história contada, que você não precisa do apoio do livro, é uma história inventada, é uma história que vai focar mais na oralidade, né? Então, os indígenas trazem muito isso, né? As histórias orais que vão contando de geração em geração. Ou tem a história que você vai contar utilizando o livro como apoio. Então, assim, se você vai contar uma história para o seu filho utilizando o livro como apoio, o ideal é que você não mude as palavras. Então, assim, às vezes os pais acham que aquela palavra é muito difícil e muda a palavra para a criança. E às vezes você está deixando de ampliar um vocabulário ali do seu filho. Então, assim, fala a palavra. Se a criança não souber o que ela vai te perguntar, né? Então, às vezes, ela não sabe o que é, e se ela não te perguntou, não precisa falar nada. Não precisa parar. Eu tinha um livrinho aqui do Emicida que as crianças perguntavam muito, o que é Aurora? Aí elas perguntaram, ou eu posso trazer como mãe e falar o que é Aurora, explicar, ou eu posso até já trazer essa coisa do pesquisador na criança e falar, vamos pesquisar o que é Aurora? O que você acha que é, né? Vamos pesquisar, vamos dar um Google aqui, né? Porque antigamente a gente usava o dicionário, hoje em dia a gente já usa o Google. Né? Dicionário, Barça. Né? Aqueles dicionários que tinha cada calhamaço era uma letra, né? Assim, aquelas absurdas. Aqui a gente então, usa assim, o recurso do Hey Google, aí faz a pergunta. E é legal porque o Google, ele tem o recurso do microfone. Então, a própria criança pode falar no microfone e perguntar, assim, você já vai dando autonomia para ela pesquisar as coisas, vai ensinando um novo recurso para ela, de quando ela não sabe, você não sabe, você pode pesquisar, né? E ajudar ela a pesquisar em fontes seguras. Então, assim, não precisa ficar parando, não precisa ficar explicando a história, a não ser que a criança queira ajuda, ou você tenha uma intenção como professora de querer saber o que a criança entendeu. Então, assim,
como mãe, como pai, avô, familiar que vai contar essa história, eu gosto mesmo sempre de falar para os pais irem passando, sempre falar, né? O título, quem escreveu a história, quem ilustrou a história. Aí você pode explicar o que é a ilustração, o que é o desenho dos livros, falar a editora. Porque as crianças, quando vão tendo contato, ela fala, mãe, essa escritora aí eu já ouvi naquele outro livro lá. Já aquele outro livro lá foi legal, ele já sabe que esse foi a mesma escritora que pode ser legal também. Então, assim, aí você vai passando, vai lendo como é que tá, vai passando o dedinho. Leitura de, assim, quando o adulto vai fazer para criança é prática, né? Então você pode fazer uma entonação de uma voz para o personagem, outra voz para outro personagem, e aí você vai trazendo a criança para aquela fantasia, né? Então, assim, pode ser histórias que não tenham nada escrito, que a criança vai ler a imagem. Pode ser histórias que não tenham imagem, que só tem coisa escrita e a criança vai ficar na imaginação. E aí você vai diversificando, assim, em casa, né? Se não tem muitos livros, vamos fazendo trocas, empréstimos, pega em biblioteca. Tem muitos livros que eles disponibilizaram agora nessa pandemia em PDF, muitos autores, Sim. editoras autorizaram, né? Tem livros online. Então, assim, tem muito... Como ter acesso, né? Tem bastante forma de ter acesso. Até, bom a gente ter voltado nessa fala, a Luana, ela deixou da Duplá de 2, já deixo aqui um adendo para siga lá a página da Luana, da Duplá também, que é muito massa. Ela fez um comentário sobre estante virtual, que é um sebo muito bacana também, né? De ter acesso. Aqui na cidade também tem em Santos, na Baixada e provavelmente na cidade de outras pessoas que forem de outras localizações, tem sebos. Ah, não vejo, gente. De sebos. Fugiu aqui, fiquei emocionada com esse beijo. De sebos. Fugiu a palavra. De sebos que eram físicos e hoje em dia, né, também livrarias também, então quem tem a oportunidade de estar adquirindo um novo ou de repente ir para o sebo, procura lá uma página no Insta, no Face, para a gente fortalecer também, que vai ser uma troca de fortalecimento, né? A gente vai estar enriquecendo o vocabulário, a imaginação nossa e das crianças e também fortalecendo esses microempresários, também donos de sebos e empresários donos de livrarias também, né? A Desirê deixou mais uma pergunta aqui, que sobre o calendário, eu achei curiosa também essa pergunta, né? Que eu comecei a perceber do uso do calendário todos os dias e tal. Eu já tinha acompanhado também, antes da Eva estar agora no primeiro ano do Fundamental, que isso era um uso, e achei curioso isso, e depois fez um sentido tremendo, assim. Então ela traz uma pergunta: a prática do uso do calendário é um conteúdo de matemática ou de linguagem oral e escrita? O uso... A pessoa ligou a televisão, gente. Desculpa, maternidade real aqui. Desliga a televisão, por favor. Voltando. O uso do calendário deve ser didatizado com as crianças construindo o calendário do zero ou já um pronto e elas vão fazendo essa observação, né? Por que esse uso do calendário aí no primeiro ano? Então, tem alguns objetivos, né, que a gente trabalha com as crianças e, assim, um deles é a criança aprender a se localizar no tempo e espaço, então o calendário tem um pouco disso de se localizar no tempo, e as crianças precisam aprender os números, né, então por que não usar os números a partir do calendário, que é uma prática que tem função, né, agora, assim, no calendário, quando a gente usa o calendário, a gente não costuma fazer o nosso próprio calendário. Algumas escolas fazem, eu não gosto muito dessa prática também, não. Porque, e também nem é aquele calendário muito cheio de frufru, sabe? Então, assim, pega um calendário real, daqueles que eles dão, às vezes, do gás, calendário que eles dão de brinde, sabe? Uhum.
coloca lá para a criança ir marcando todo dia. Aí você pode colocar as datas importantes da família, ou da cidade, do país, que seja, né? Aí, ó, aqui nesse dia a gente vai fazer tal passeio. Aí você pode circular o dia que vai fazer passeio e a criança, ela vai começar a perceber quantos dias falta para eu ir aquele passeio. Enfim, ela vai trabalhar relações matemáticas a partir de um uso de uma proposta real, né? De uma coisa real. Que faça Eu acredito sentido, que tem né, para ela. sentido, né? Então, assim, a Disney perguntou se faz parte da parte de matemática ou se da escrita, dos dois, né? No caso dos dois. Porque tem também a parte que tem, segunda-feira, tem escrito no mês, né? Então, assim, a criança vai fazendo aquele uso real. Agora, não faz muito sentido quando a criança coloca vai construindo. Então, hoje é dia 1, e ela escreve 1. Hoje é dia 2, ela escreve 2. Não faz muito sentido, porque qual que é a função do calendário? É justamente você ver quando que você vai ter tal coisa, né? É tipo uma agenda. Quando você vai ter alguma coisa que você marca, quantos dias faltam para chegar tal coisa. Em que dia foi que eu fiz aquilo lá? E aí você vai olhar, foi na segunda-feira, dia tal. Então, assim, a função do calendário justamente é você ir percorrendo os dias, ou seja, no futuro, no passado. Se Ter a a criança visão ampla, constrói um né? dia, se a visão ampla. Se a criança coloca um número por dia, ele acaba perdendo a sua função. E aí ela vai ter um objetivo só para a professora trabalhar o numeral, não vai ter um objetivo real, né? Então, assim, não tem necessidade nenhuma. Você trabalha, eu prefiro muito mais trabalhar com o calendário já pronto. O que você pode fazer com as crianças, se você quer que ela escreva, é pedir no começo do mês para ela escrever todos os números, e aí depois ela vai só marcando. Mas assim, no mesmo dia, ela escreve todos os números, né, para a criança que já está nessa fase, e depois ela vai marcando. Agora, escrever um número por dia para mim não faz sentido nenhum, porque aí ela já perde a função real daquela ferramenta ali, né, daquele calendário. Entendi. O Tiago indicou aqui também nos comentários matemática no dia a dia da educação infantil, que fala aí um pouco sobre o calendário. A Gabi trouxe também a questão do... A questão não, sobre o sebo, que é em frente ao Ismênia, da Gota, que também... perdão, ao contrário. Tem o sebo do Ismênia em frente à Gota, né? Aqui em Santos, no caso, que são entidades, né, que precisam também, tem esses bazares também, que a gente encontra coisas riquíssimas. Eu acho que as dúvidas também. Amarração, temos mais 15 minutos aí. Já deixo o meu agradecimento aqui a todo mundo que acompanhou a gente no primeiro bloco, que persistiu agora no segundo bloco. E gostaria de escutar uma fala final sua, Tami, para a gente sobre essa questão da alfabetização, da escola em tempos de pandemia. Então, o que eu vou deixar aqui assim, para as famílias é de exercer essa paciência, confiar na potência da criança, confiar, às vezes, se não está entendendo a proposta, se comunicar com a escola, se estiver passando por alguma situação difícil, atípica, não está entendendo alguma coisa, conversar com a escola, se a criança não está bem emocionalmente, comunicar à escola para a gente ir se adequando. E as dicas para fazer em casa assim, fazer da leitura de histórias ser um hábito, deixar as crianças verem você escrevendo e você lendo coisas tipo de vocês, não precisa fazer para elas. Se você está fazendo uma lista para o seu mercado, né, convida a criança para tipo vir, convida ela para ver você escrevendo, né? Se você vai estar lendo um livro, convida ela, por que você não pega um livro também, enquanto eu leio, você lê também, sabe? Fazer um momento assim em família. Ter vários tipos de livros, né? Então, assim, aqui tenho para vocês verem.
Enquanto você procura aí, também eu gostaria de frisar até uma frase que eu tinha salvo aqui sua, você falou numa outra conversa. A gente não confia na capacidade das crianças de aprenderem sozinhos, quando estão interessados de verdade. Isso para tudo, né? Desde o uso de uma faca ali, com uma supervisão, até um lavar uma louça, até uma escrita, né? Eu acho que isso a gente precisa levar essa frase. Eu falo isso para mim. Falo para eu aqui estar, Natália, escutando também, da gente confiar mais nas crianças, né? E que isso é muito E rico entender que para o elas vão aprendizado errar. delas. Oi? Perdão. Sim, e entender que o erro faz parte, né? Então, assim, a criança que está aprendendo a usar o copo, ela pode derrubar, pode quebrar, mas, cara, tá tudo bem, é um copo. Ou então derrubou água no chão, tudo bem, pega um pano, vamos limpar. Às vezes, a gente brinca muito assim, você estouraria com um amigo ou familiar seu adulto que fizesse algo errado? E às vezes a gente estoura com a criança, né? E a criança, cara, tá aprendendo, né? Então, assim, antes das coisas funcionarem do jeito que a gente espera, né? A gente, como mãe, pai, espera, né? A expectativa que a gente cria, vai precisar de fazer muitas vezes, né? Então, assim, para a criança aprender a usar o banheiro, ela vai precisar fazer muito xixi na calça, cara. Acontece, entendeu? Então, assim, faz parte, tudo que a gente está aprendendo de novo, faz parte você errar. Porque a gente, como adulto, tem que ter paciência e entender que o erro faz parte do processo e, assim, deixar a criança bem emocionalmente, mostrar para ela que tá tudo bem, que aí ela vai começando a ter mais confiança, ela vai tendo mais autonomia, né? Então, é isso. Trouxe aqui os livros, ó. Então, assim, tem livros literários, é importante trazer livros com personagens negros, personagens indígenas, personagens deficientes. É legal a criança ter contato com tudo isso, porque às vezes ela não tem contato na família, mas tem no livro ali, já amplia um pouco mais essa mente dela. Então, tem livros que é para informar, que é para aprender alguma coisa, que é uma enciclopédia de história. Tem livros que são de poemas, então é outro tipo de texto que a criança vai ter contato. Tem livros tipo Atlas, que também é informativo, para crianças se localizar e tal, mostra bandeiras, mostra moeda, tem gráficos, né? Então, outro dia, minha filha veio falar que isso aqui era a pirâmide do Egito. Ela viu esse curso. Aí eu fui falar para ela, que é gráfico, para mostrar para a população, e tal. Tem livros de biografias. Então, assim, é legal a gente ir fazendo esse acervo, né, diferentes, e aí vai trocando, vende, troca, faz escambo, né, pega no sebo, troca com família, com amigos, vai trazendo essa riqueza para as crianças. E aí, ter esse momento, né, de afeto, de leitura, brincar, de escrever. Uma coisa que as crianças gostam muito nessa fase que elas estão sendo alfabetizadas, que eu brinco muito, é bingo. Faz bingo de número, faz bingo de letra, faz jogo da memória com as letras ou com os números, faz brincadeira de forca. Uma brincadeira fazendo papel, dá para fazer no computador, mas dá para fazer no papel. Uma coisa que a gente brincava na nossa infância. Aí a criança já vai pensando que letra será que tem ali que está escondido, que nome que será que está escondido. Se a criança não sabe a letra, você pode ajudar, você fala para ela, ó, aponta aqui, qual que você acha que é? Faz um alfabeto do lado, né? Ah, qual que você acha que é? A criança aponta e você, essa não tem. Faz, né, o negócio lá da cor. Quando a criança já tem um pouco mais de autonomia, assim, nessa escrita, mas ainda tá precisando criar esse vocabulário, é legal brincar de stop. Pô, stop era muito, muito maneiro, Eu né? adoro brincar até hoje. Não, é tipo uma forma que você pode fazer em casa, de brincar, ser um momento da família, e você já vai estar ajudando nessa escrita da criança, sem a criança não precisar, é uma atividade. Quando eu falo que é atividade, é um exercício, a criança fica insegura. Mas se tu tá ali brincando com ela, não vai falar, ai mãe, não sei escrever. Ela vai colocar do jeito dela, e aí não vai ficar com essa insegurança, assim, sabe? Ela tem, né, às vezes fala que é atividade, que é exercício, a criança fica muito insegura, com medo de fazer errado. Então, assim, não ficar comprando livro pobrezinho de R$ 1, às vezes de R$ 1,99, tem uns livros muito meia boca. Então, assim, cara, pega um livro que às vezes com o mesmo dinheiro, R$ 2, você vai lá e compra num sebo um livro maravilhoso. Entendeu? Você pode fazer, por exemplo, aqui já rolou em casa. A gente plantou feijão, plantou umas sementes aí que a gente estava fazendo experiência, e eu falei, filha, escreve aqui o nome para a gente identificar. Então, uma escrita com real. Então, ela
com função real. Então ela escreveu, tomate, que a gente tinha plantado a semente do tomate, ela escreveu tomate. Para que serve aquela escrita dela? Para a gente saber que ele está plantando tomate, senão a gente vai achar que está plantando outra coisa, né? Então, assim, é um momento que você pode trazer a criança, você como familiar, convidar ela para escrever, entendeu? Então, brincar com as letras, com os números, né? Contar degrau, tipo, brincar de amarelinha, tudo muito no lúdico, tudo muito na brincadeira. Eu brincava muito de escrever o nome no box do banheiro, que fica abafado, né? E aí ficava escrevendo muito, escreve aí seu nome. Aí, quando meu filho estava aprendendo a escrever, ele escreveu meu nome. Aí ele perguntava como que escreveu o meu nome. Aí ele escreveu o meu, da irmã, do pai. Trabalha muito com essas palavras que têm significado para a criança. A criança gosta de dinossauro. Pô, vou escrever aqui os nomes do dinossauro para ti e deixa ela para ela brincar com os nomes. Você pode escrever, né? E pode também ter um momento que o adulto escreve, pode ter um momento que a criança escreve. Que não pode... Desculpa te cortar também, que falta só mais um pouquinho. E aí, isso é uma coisa que acontece no dia a dia, que surgiu essa dúvida aqui, acho que a gente também pode, queria pegar ela. Então, também é válido, por exemplo, quando a criança pergunta, como se escreve tal coisa? É uma coisa flexível, então nem sempre jogar a resposta. O adulto também é legal fazer o ditado de como escreve a palavra mesmo, também é algo produtivo ali. Não, então, ditado eu já não gosto muito. Mas você pode, por exemplo, que nessas plaquinhas que eu fiz do nome para minha filha, eu que escrevi, né? Porque ela só sabia o nome dela. Aí eu escrevi e eu deixei ali disponível para ela brincar, entendeu? Ou então eu escrevi para fazer uma brincadeira, porque eu já queria que ela reconhecesse o nome. Então eu brincava, tipo, aquela música do peixinho. Se eu fosse o peixinho e soubesse nadar, eu mostrava, aí ela... é o nome da mamãe, é Tamira. Eu falei, então, qual é o nome da mamãe? Tamira. Então, isso, você, tipo... E vai brincando. Nessas brincadeiras, assim, a criança vai aprendendo. Mas você pode fazer uma tabela. Eu gosto, acho que uma de números aqui. A minha de letras eu não achei. Você pode fazer uma tabela e deixar para a criança brincar. Você não precisa ficar ditando sempre para ela. Você pode, de repente, pega lá nessa tabela para você ver qual que é a letra, deixa de suporte, de apoio, entendeu? Não que você vai ficar ditando sempre as palavras para ela. Você pode deixar de apoio. Ou então você pode fazer um jogo para ela, sei lá, da memória, e colocar o nome dos dinossauros. E aí você, como adulta, pode escrever o nome do dinossauro, que é algo que ela gosta, ou o nome de uns personagens do desenho que ela gosta. Aí você pode colocar e ela vai brincar e vai interagir com aquela escrita. Aí tudo bem. Mas quando ela está na parte dela produzir algo, tem que ir mesclando esses momentos, né? Da criança escrever, do adulto escrever. É importante a criança ver o adulto escrevendo, é importante momentos que a criança escreva do jeito que ela acha que é. O que não pode a gente ficar ditando letra sempre. Então, se é algo que ela tá na brincadeira dela e ela pergunta para você, mãe, como que escreve, sei lá, pão? Porque eu tô fazendo a minha lista aqui do mercado da minha brincadeira. Filha, como você acha que é? Então, escreve aí. Agora, se é um jogo, alguma coisa que você está montando, você também pode fazer o adulto, né? Assim, não tem problema. Entendi. Acho que é isso, né, Nath? E assim, deixar a criança, principalmente a criança pequena, deixar ela desenhar, deixa folha disponível, caderno, deixa lápis, deixa tudo. Vou até mostrar meu cantinho. Parede, né? Criança pequena, adora uma parede. Parede não. O meu cantinho, fica aqui na estante. Um monte de lápis, giz e tal. Tem livro para pintar, tem folha solta para criança desenhar. Então, tudo assim. Eles querem, eles vão lá, eles pegam, não precisa ficar me pedindo nada. Que aí também é uma forma de desenvolver autonomia. Eu aproveitando esses 4 minutos aqui, a Cláudia... da do Rosa, perguntou, o Gael pergunta sempre por que achar algum filme. Então, nesses momentos, tipo, para procurar um filme, alguma coisa assim, que aí não daria para a criança escrever como ela sabe, seria válido, de repente, então, o adulto escrever ali. Sim. Tami, eu acho que a gente vai encerrando aqui. Eu acho que daria para a gente conversar muito mais sobre isso e que a gente volte
quando a pandemia passar, a gente faça uma roda presencial sobre esses outros temas. Acho que você também seria incrível para o tema dos combinados, que nem você citou agora. Muito obrigada por estar aqui com a gente, muito obrigada às pessoas que nos acompanharam aqui até o final, as pessoas que vão nos ver depois, porque não conseguiu estar aqui. E é isso, eu tenho a agradecer, acompanha a gente, porque vão vir mais outras aí, rodas virtuais, e futuramente, para quem é aqui de Santos, da Baixada, vão ter as rodas, assim, que a gente pudesse encontrar e se abraçar e chorar em grupo, e não só chorar no virtual também. E segue a gente lá no Projeto Emirim também. Sim, sim, Projeto Emirim tem muita coisa bacana também, tá sempre fazendo lives, principalmente para profissionais também, para estar conversando aí sobre o trabalho, né, Tami, do professor, da prática do professor. É um projeto muito bacana, idealizado aí pela Tamires. Vão lá, corre lá para conhecer também o trabalho da Emirim. E é isso, gente, muito obrigada, a gente vai ficando aqui. Tami, boa noite. Quiser deixar seu agradecimento aí. Muito pra caramba. Eu acho que a gente tá quase começando o terceiro bloco. Até o final, a galera aí que ficou no final que aguenta, hoje eu tô morrendo de fome, mas foi muito gostoso o papo. Beijo pra todo mundo, um abraço.